Fala, gurizadinha, como é que tamo? Tudo bem? Mais um episódio do Case de Fracasso. Eu sou o Jason Munhoz, como vocês bem sabem. Fiquei um tempo fora aqui do podcast, né? Não consegui dar a devida atenção pro podcast em função do meu estágio supervisionado, né? Direcionando minhas atenções para minha licenciatura, reta final. Tô aqui tomando um matezinho, né? Que agora eu peguei essa mania bem afrescalhada, digamos assim, de tomar chimarrão com chazinhos, que é algo extremamente maravilhoso, tá? É um caminho sem volta. O chazinho de camomila no mate fica uma delícia. E, cara, agora eu posso dizer que eu oficialmente sou um professor, né, cara? Dei ontem, né? Hoje, 13 de junho, né? Ontem foi Dia dos Namorados. E foi um dia especial pra mim, né? Não passei com a primeira dama, né? Infelizmente, mas passei com alunos, cara, alunos na classe. Ontem dei minhas primeiras aulas como professor de história para turmas, né, cara? Turmas dos anos finais. Ontem eu dei aula pro nono ano e pro sétimo ano. E, cara, foram experiências, assim, bem bacanas, né? Comecei dando aula pro nono, né? Os dois primeiros períodos pro nono e os dois últimos pro sétimo. Cara, foi. Eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco nervoso, né? Porque. Eu vou dizer pra vocês, eu fiquei muito mais nervoso ali com o pessoal mais novo do que, sei lá, apresentando um trabalho na faculdade ou coisa assim. Sabe? Eu me senti meio esquisito, mas é algo que eu já esperava, né? Por ser algo que eu vinha jogando uma expectativa muito grande, né? Então, foi bacana, foi bem legal, né? Cara, rede pública de ensino, você sabe como é que é, né? Rede pública de ensino, o professor tem que tirar leite de pedra muitas vezes, em função da escassez de recursos, cara, desinteresse dos alunos muitas vezes pelo conteúdo, pela aula, por não querer estar na escola. Sabe aquela coisa cara, é coisa de adolescente, falar pra vocês, né? Que é fazer as coisas bem a contragosto. Mas até que assim, foi legal, foi bem edificante assim, a experiência. E eu quero dividir com vocês, né? Como sempre, né? E já, né, aproveitando esse gancho, né? Essa coisa de ter a atenção do jovem, que é difícil, cara, é brabo às vezes lidar com essa gurizada, mas, cara, não desistam dessa gurizada, por favor. Acreditem. Tipo, ah, sempre vai ter aquele discurso. é, que no meu tempo o jovem era bem educado, no nosso tempo não era assim, cara, é outro mundo, é outra realidade, é outra dinâmica social, tá? Eu vou falar um pouco sobre isso também, tá? Mas, cara, é difícil lidar com o pessoal dessa idade, ele da faixa dos, sei lá, dos 11, 12 até os 15, 16. É difícil, né? Anos finais de ensino fundamental. Mas a gente tem que saber levar. Eu aprendi isso fazendo minha observação. Aprendi que tem casos e casos e tem alunos e alunos, tá? Para tudo. Então, ontem, por volta das 2 horas da tarde, eu iniciei minha primeira aula, né, de história, né, pro nono ano. Né, são dois nono anos ali na escola onde eu tô fazendo meu estágio. São duas turmas bem diferentes, né? Aí eu peguei a mais, a mais barulhenta, digamos assim. E por incrível que pareça, essa turma, ela é menor em quantidade de alunos, mas é mais barulhenta, cara. Mas o barulho, ele é assim, ó, a turma, né? Ontem tinha 12 alunos presentes. A turma deve ter umas 16, 17 pessoas, né? 16, 17 alunos. Ontem foram 12 e ficou dividido assim, ficou 6 de um lado, né, que era mais tipo galera do fundão, e 6 do outro, que já era um pessoal um pouquinho mais quieto, que tava prestando um pouco mais atenção. E nos momentos em que eu
solicitei uma. Ah, e tinha um moleque, desculpa, tinham 13. Tinha mais um moleque que ele senta meio. Senta isolado, assim, bem junto à classe do professor, mas ele é bem quieto, tá? É aquele moleque meio. Que a gente chamava no quartel o moita, né? Que é o que não fede nem cheira, né? Mas copia as coisas, presta atenção. E naquela outra galerinha ali, de 6 pessoas, era um pessoal que nos momentos em que eu exigia não, né? Que eu pedia algum tipo de participação, assim, era um pessoal que já tava um pouquinho mais ligado, né? E o outro pessoal era a galera do fundão. A aula de ontem era sobre modernização, urbanização, né? Modernização e urbanização no século XX, no Brasil, né? No começo do século XX. E falei também sobre as revoltas interioranas, né? Do movimento do cangaço, Canudos, revolta do contestado, revolta da vacina e a revolta da chibata. Bom, não preciso dizer pra vocês que a revolta da chibata causou riso nos alunos, né, cara? Aquela. Ai, adolescentes, adolescentes, enfim. Cara, eu comecei a aula, né, introduzindo ali, e no começo da aula, tá? Eu não tinha assim. Eu fui preparado com conteúdo que eu tinha da faculdade que coincidiu, uma das unidades era exatamente aquilo ali que eles estavam aprendendo. E é difícil, foi difícil, assim, dar continuidade ao trabalho do professor, tá? Sendo que nem o professor que tá me auxiliando ali, que tá me supervisionando, sendo que nem ele sabia, assim, para onde ele ia depois daquela aula. Então eu tive que perguntar pra ele, professor, o que tu acha ali? Eu falar sobre a modernização, né? Continuar da última aula e dar uma introduzida ali, né? No movimento na interiorização do Brasil e tal. E, não, tá bom, pode ir lá. Aí eu comecei introduzindo, né? Dei umas gaguejadas ali, né? Fiquei um pouco nervoso. Pedi uma interação ali pro pessoal pra ver se eles entendiam alguns conceitos básicos. Só que é aquela coisa, né, cara? E é uma coisa que eu perdi, eu só fui perder isso quando eu fiz a minha primeira graduação. Que é aquela coisa de não gostar de responder as coisas errado com medo da reação dos colegas, sabe? Cara, eu fiz uma pergunta básica, assim, tipo, pô, coloquei lá no quadro. Urbanização no Brasil no século XX. Aí eu perguntei pros alunos, assim, pessoal, quando falar em urbanização, tá? O que que vem na cabeça de vocês? E eu deixei claro. Cara, podem responder assim, ó, o que vier na cabeça de vocês, podem responder errado. Cara, ficou assim, acho que uns 10, 15 segundos de silêncio e eles começaram a se olhar assim entre si, sabe? Do tipo, cara, eu acho que eu deu pra ver assim, eu acho que eu sei, mas eu não quero responder. Sabe esse tipo de coisa? Que, cara, escola pública é o é um reduto de idiotice, não tô dizendo de idiotas, mas de idiotice, sabe? Daquela coisa do ali, ó, responder errado, sabe? É mais ou menos isso. E aí ficou até que um moleque pegou e disse, urbanização, sei lá, me lembra prédios, e pô, é isso, prédios, edifícios, né, edificações, asfalto, urbanização, é o contrário de rural. Rural, o que que é rural? Campo, né? Então, no século XX, houve um movimento de urbanização intenso no Rio de Janeiro. Aí comecei a explicar o bota abaixo, comecei a explicar o alargamento das grandes ruas para ter um acesso amplo aos portos, enfim, comecei a explicar essas coisas assim. E eu explico muito, eu gosto de usar tópicos, né? Porque o tópico ele te leva a muitas possibilidades. O texto corrido, ele, para mim, ele é muito mais, funciona muito mais como uma decoreba. E para mim isso não é muito bom, porque mesmo se tratando de um conteúdo de humanas, como a história, ele também demanda um raciocínio lógico para tu associar eventos, para tu associar períodos, para tu associar personalidades. E eu lembro que quando eu fazia o ensino fundamental, a educação ela era muito positivista na época. Ela era muito centrada em fatos, né? Em personalidades, em culto a personalidades. O descobrimento, né? A conquista da América ela era vista como descobrimento,
né? A gente ainda se refere mais por convenção mesmo, até porque a gente não vai ter um feriado no Brasil chamado invasão e extermínio de indígenas no dia 22 de abril, sabe? Essas coisas assim. Não vai, não tem muito sentido, né? Então, cara, fica lá, descobrimento, tá, beleza. É um feriado com título de perspectiva europeia, tá, mas isso não vem ao caso, tá? Isso aí foi mais um desabafo, tá? E a aula foi se conduzindo, só que ali, cara, na metade do primeiro período, algum alecrim dourado tirou um baralho de Uno da mochila. E aí os moleques começaram a jogar Uno. E tu sabe que jogar Uno não existe silêncio quando se joga Uno, né? Então aquilo ali começou a me incomodar. Só que tem um detalhe, cara, que é difícil de lidar. Cara, tu não pode confrontar o aluno. Se tu confrontar um aluno, tu perde o aluno, né? Então tu tem que saber ser mais maleável. Só que assim, cara, eu sou uma pessoa muito justa, tá? Eu me considero uma pessoa justa. Se os moleques não querem prestar atenção, cara, o problema é deles. Eu vou direcionar minha atenção para quem quer prestar atenção. Ainda mais que, cara, era a única aula que eu ia ter. Eu não ia ter o tempo de chegar e dizer, aplicar uma avaliação e os moleques chegar, bah, senhor, eu não sei isso aqui, bah, tirei zero. Cara, não quis prestar atenção na aula, eu não tenho esse tempo. Então, cara, foda-se, eu fui para o pessoal que estava interessado, me direcionei mais para lá. E ali o pessoal interagia um pouco mais. O pessoal se mostrava um pouco mais interessado, né? E tanto é que no final da aula, ali chegando ali nos últimos 15 minutos, eu fui passando de classe em classe para ver se estava tudo certo, se alguém tinha alguma dúvida, para conversar um pouco mais, para conhecer um pouco mais os alunos. E esse mesmo moleque que interagiu comigo no momento da aula, ele perguntou para mim: ô, professor, tu vai, tu vai dar aula para nós semana que vem? Tu vai continuar dando aula? Meu, cara, eu vou. Hoje é possivelmente a única aula que eu vou dar nesse semestre, porque, né, eu tô fazendo meu estágio, eu só tenho que ministrar 5 horas, né? Então, tipo, eu vou ministrar em turmas diferentes. Ele, que pena, eu gostei da tua aula, bem dinâmica e tal. Eu, pô, fiquei feliz, né, cara? Fiquei motivado a continuar com isso, né? Porque eu gosto de receber críticas positivas e negativas, mas, cara, um elogio, um afaguinho pra algo que tu tá começando, ele é muito válido. E eu tive um feedback positivo do professor também, né? Porque, cara, professor, tu agradar professor de história é difícil, cara. Porque cada um vai ter a sua, entre aspas, vai ter o seu, entre aspas, seu viés, né? O seu direcionamento, né? Então, tipo, cada um lida de algum jeito. Aí eu até perguntei para os alunos, pô, como é que vocês absorvem melhor? Vocês gostam mais de texto corrido, de tópico? Aí a guria respondeu malandramente, eu prefiro tópico. Por quê? Porque eles não gostam de copiar, né? Inclusive, assim, as duas frases mais ouvidas no tempo em que eu estava fazendo observação foram as seguintes frases. A primeira de todas. Senhor, posso ir no banheiro? Cara, como gurizada vai no banheiro? Incrível, incrível. E outra coisa é, ô senhor, vai passar umas coisas no quadro? Cara, velho, é assim, ó, Cara, tem que ter uma paciência. Bah, eu tiro o chapéu para professor de rede pública de ensino, cara, porque é complicado, é complicado. Mas a gurizada, cara, gurizada boa, sabe? Teve um dia que deu uma porrada lá, dois moleques saíram na porrada e eu até me arrei num deles, que é da outra turma. Até me arrei, meu, que briga bem feia, hein, cara? Bah, vocês não sabiam nada do que tava fazendo, né? Pra dar uma brincada, né? Não motivando os moleques a brigar. Mas o guri deu risada e pá, né? Bah. Até quando o guri tava indo embora no outro dia, o guri falou, ô, senhor, na próxima é o melhor. Eu, cara, tu é louco, velho? Não é pra brigar. Ai, cara. Adolescente é um serzinho, né, cara? E aí, cara, essa foi minha primeira aula. Foi bem legal, né? Teve os pontos positivos. O ponto positivo dessa aula foi que metade da aula tava prestando atenção. O negativo é que metade não tava prestando atenção. Mas se eu colocar o moleque que tava ali isoladinho, ali no canto dele, 7-6. Então, yes. Saldo positivo da aula. E o professor também. Então fica 8-6. Ponto positivo, tá? Beleza, deu recreio, tal, passou aquela tensão de
de estrear, né? Da estreia em sala de aula. Daí acabou o recreio e tal. Aí fui pro sétimo ano. Sétimo ano, cara, uma sala com 25 crianças, velho. 25. Cara, no meu tempo, tá? Quando eu morava no interior, cara, eram 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula, né? Depois começaram a dividir. Não sei se teve alguma regra na escola que eu estudava, depois começaram a dividir. Mas, cara, no ensino médio eu cheguei a ter uma turma com 60 alunos, porque eu morava no interior e tinha assim, o que acontecia lá onde eu morava, tá? Eram, se eu não me engano, 6 ou 7 escolas de ensino fundamental e uma única escola de ensino médio, porque era uma cidade pequena, né? E uma única escola de ensino médio. Então acabava que toda a gurizada que se formava no ensino fundamental ia para a mesma escola. Então eu já cheguei a estudar com, cara, numa turma de 60 alunos, vocês acreditam nisso? Eram palestras e é difícil controlar. Mas, enfim, né, hoje 25 alunos dentro de uma classe para uma turma de ensino fundamental de anos finais, cara, imagina, gurizada com, sei lá, com 12 para 13 anos numa média, cara, é muita gente, muita gente. Mas assim, eu fiquei incumbido de fazer uma atividade, né, de avaliação com o professor, né? O professor, ele, né, eu tinha combinado que eu ia dar aula e coincidiu de cair na data da avaliação deles. Mas a avaliação não necessariamente precisava ser uma prova ou algo maçante, e eu sou muito partidário disso. Eu prefiro que os moleques tenham uma experiência de protagonismo, sabe? Ah, a prova, muitas vezes, em se tratando de criança, tá? Se tratando de criança, não de aluno de ensino médio a, sei lá, aluno que tá almejando uma escola técnica e tem que fazer prova, não tem jeito. Prova pra mim, tá? Prova pra mim cara, funciona mais como uma triagem do que pra testar o conhecimento e testar a capacidade cognitiva, raciocínio lógico, parte semântica do conteúdo estudado. Isso pra mim, cara, funciona muito mais numa avaliação normal, tá? Então, eu preferi, né, oportunizar essa gurizadinha a eles mesmos terem a experiência de escrever no quadro. Porque todas as aulas que eu observei, tá, desde lá da metade do mês de maio, todas as aulas o professor só que escrevia no quadro. E, cara, eu pensei, pô, vamos dar uma chance pra gurizada ir lá e escrever. Sabe? É uma coisa legal eles participarem disso, eles serem parte da aula, não serem só a gurizada que copia e que muitas vezes não entende o conteúdo, mas não necessariamente pela explicação do professor. O professor explica muito bem. Mas é porque é muita informação que essa gurizada recebe ao longo da semana. E é complicado, né? E, pô, todo professor um dia foi aluno. E era muito difícil. Ainda mais lá na década de 90, 2000, que o conteúdo era muito maçante. Era 2 ou 3 quadros escritos de giz que, cara, tu tinha que copiar aquilo lá a toque de caixa e muitas vezes não conseguia, né? Aí, qual foi a tarefa, né, que eu desenvolvi com a gurizada? A gurizada do sétimo está estudando as civilizações pré-colombianas, né? Civilizações antes da conquista da América. Aí eu já comecei já para meio que para quebrar o gelo, né? Escrevi lá em cima do quadro, civilizações pré-colombianas. E aí eu perguntei pros alunos, a gurizada barulhenta, tive que dar uns gritos. A gurizada no começo se assustou, né? Mas eu vi que eles estavam com vontade, porque eles não queriam fazer prova. A partir do instante que eu falei, tá, pessoal, não vai ser prova, podem ficar tranquilos. Cara, a gurizada parece que, tipo, tirou um peso das costas. Já ficaram mais calmos e já viram que, pô, eles são capazes, né? Legal. Aí eu perguntei, foi muito engraçado. Perguntei pra turma, por que as civilizações se chamam pré-colombianas? Aí o moleque falou, porque é antes da Colômbia. Aí eu, cara, é quase isso, né? Tá no caminho certo. Aí o moleque já se cresceu, né? Já ficou faceirão, né? Mas assim, não, vamos lá.
Por que se chamam pré-colombianas? Porque essas civilizações existiram antes da vinda dos espanhóis e portugueses, né? Principalmente antes dos espanhóis, né? Que foram os primeiros a chegar, tá? Mas quando você escuta assim, ó, a seguinte pergunta: quem descobriu a América? Aí o moleque falou: Dom Pedro I. Não foi Dom Pedro I. Não foi mais pra trás. Porque tu tem que ter o cuidado também de não fazer o moleque se sentir burro, se sentir incapaz, né? Então tu vai desenvolvendo junto, né? E aí eu perguntei pro moleque: tá, vamos lá. Antes de Dom Pedro, lá atrás, ó, presta atenção no nome. Pré-colombianas. Aí o moleque: Colombo, senhor. Pô, aí todo mundo já ficou, todo mundo bateu palma, né? Ironizando, óbvio, né, cara? Tipo, ali, como se dissesse assim, olha o CDF, né, cara? Olha o Nerdola ali. E aí o moleque, pô, aí quebramos gelo, legal. Aí eu perguntei pros moleques: tá, vamos lá. E. Deixa eu tomar um matezinho aqui. E quais as três principais civilizações pré-colombianas que a gente viu na aula? E aí os moleques já meio que encabularam, né? Porque eu não sei se eles sabiam mesmo, porque eles tinham tudo no caderno. Aí que tá, é isso que eu me refiro, tá? Daí a primeira, tá, primeira, vamos lá, fiz uma tabela, né? Fiz uma tabelinha no quadro e botei lá, tá, letra A, primeira, com a letra A. Aí um moleque, Astecas, boa, tá aí, o moleque tá ligado, beleza, agora tu não responde, tá? Depois da turma. E aí eu perguntei, tá, tem mais duas. Aí ele começou: senhor, dá uma dica, senhor, dá uma dica. Tá bom. Aí botei lá, letra M no quadro. Aí daqui a pouco, um outro moleque: os maias! Boa, isso aí, beleza. Tu também não pode responder. Aí eu fui lá pro meio das meninas, que tinha um grupo que, cara, um terço da turma de meninas. Aí eu fui lá nas gurias, né? Tá, gurias, agora vocês vão responder, tá? Aí ela: senhor, dá uma dica. Tá bom. Fui lá no quadro. Letra I. A terceira. Aí eu vi que as gurias começaram a olhar no caderno e foram lá: Incas! Ah, show de bola, muito bem. Então, três civilizações. Então eu quero que vocês, no quadro, tá? Daí eu fiz uma tabela lá, botei lá. Eu quero que vocês coloquem, que vocês têm no caderno isso, né? A geografia, né? A localização dessas civilizações. Quero que vocês me digam aspectos políticos, né? Como elas eram governadas, como elas eram regidas. Quero que vocês me digam quem era a liderança administrativa, né? Quem era o líder da sociedade. E quero que vocês me descrevam como é que era a economia desses lugares. Aí eu dividi eles em três grupos, né? Então separa em três grupos, aí vira aquela bagunça, arrastação de mesa, de cadeira. Ah, eu quero com aquele lá. Ô, senhor, pode ter 8. Ô, senhor, pode ter 9. Ô, senhor, pode ter 5. Ô, senhor, eu não tenho grupo. Sabe? Que aí começa aquele caos clássico, né? De dinâmica em grupo na sala de aula. Aí deu tudo certo, separou, ficou lá o clube da Luluzinha e mais dois grupos de gurizadinha, né? Um com 5 e o outro com um restolho. Aí eu, cara, vou deixar assim, tá bom, quero que eles só entendam. Aí eu peguei e cheguei no primeiro grupo, que era um grupo menor. E eles vão escolher aquilo que eles querem fazer. Se tem menor número, né? Vamos dar uma vantagem. Aí eles escolheram os astecas, né? Aí as gurias escolheram os incas e os outros moleques ficaram com os maias, né? E aí ficou aí esse grupo que tinha 5 moleque. Um dos guri era novo na escola. E os outros 4, cara, nenhum tinha toda a matéria no caderno, tá ligado? Aí, pô, cara, eu fiquei assim, né? A gurizada reclama, né? O professor dá meia dúzia de coisa, a gurizada ainda reclama que é muita coisa. Mas aí eu, cara, vamos fazer o seguinte, tá? Mas vocês não têm o conteúdo? Vocês podem transitar em outras civilizações e pedir. E beleza, aí acabou que ficou um trabalho bastante cooperativo entre a turma. Todo mundo se ajudando a fazer, sabe? Ao mesmo tempo em que dava pra ver, assim, tu já começa a observar quem é a gurizada que sabe o que tá fazendo e quem não sabe, né? Então, só que eu vi que todos os moleques da classe
todos eles estavam engajados, estavam interessados em resolver aquele, entre aspas, desafio, né? Cara, não deu 5 minutos, veio um molequinho, cara, o menorzinho da turma, o caçulinha da turma, assim, um moleque pequenininho. Ô, senhor, já pode colocar no quadro? Aí eu, tá, mas assim, vocês já conseguiram todas? Ele, senhor, isso aí é barbadinha pra mim, senhor. Tá, e teus colegas fizeram? Sim, não, eles ajudaram a fazer também. Aí, tá, então tá. Peguei assim, cara, não deu acho que 5 minutos, assim. Moleque e mais outro pegaram, cada um pegou uma caneta, aí os dois foram lá, preencheram lá a tarefa deles sobre os maias. Aí depois foram as gurias. Mesma coisa, até as gurias tinham perguntado, né? Senhor, dá para uma só colocar no caderno e depois escrever no quadro? Claro. A ideia é essa. A ideia é que vocês debatam as respostas entre si, o que vocês acharem, vocês vão lá no quadro e coloquem lá. Aí beleza. Aí as gurias foram lá, preencheram. Aí uma até inverteu uma resposta e eu fui lá e expliquei para ela, né? Aqui tá falando do imperador. O imperador ele é a liderança administrativa. Agora, como funcionava a sociedade, aí é outra resposta. E ela, senhor, entendi. Bom, então tá. Ela pegou o caderno, foi lá, olhou de novo, foi lá e colocou de novo. Aí, por último, né, os perdidos, mais perdidos, né, os astecas. Aí foram lá. E eles colocavam uma resposta, voltavam para a mesa. Aí colocaram outra, aí voltavam para a mesa. Nisso, o restante da turma começou a ficar um pouco impaciente. Aí os moleques já vieram me fazer uma pressão, assim, 5 moleques vieram me fazer uma pressão. Ô, senhor, a gente pode ir na direção lá pedir pra ir pro pátio pra jogar bola? E, cara, daí eu fiquei naquele dilema, né? Cara, por mim tudo bem, mas tem que todo mundo resolver o negócio, né? Mas eu não falei isso, né? Porque eu não tenho autonomia pra isso, não tenho autoridade pra isso. Daí eu pedi que eles, vocês falam lá com o professor. O professor topou, foi lá, falou, e aí os moleques já ficaram faceiros. Né? Daí eu falei, gurizada, seguinte, tá, beleza, vocês vão lá pra baixo, tá? Mas eu preciso que os colegas terminem. Aí já começou aquele terror, né? Vamos, cara, termina aí, cara. Termina aí, cara. Pô, tem que terminar aí, velho. Vamos, cara, vamos. Vamos, pau no cu. Aí, que gurizada e palavrão, velho, é um troço assim. Cara, eu acho que é porque a liberdade que eles têm pra falar palavrão é na escola. Então, cara, eles abusam do palavrão. Então sempre tem que estar dando, pô, desculpa, senhor, desculpa, não vou falar mais. Aí vai lá, dá 5 minutos, tá falando de novo. E aí começou aquela pressão nos moleques, vai, meu. Aí tá dos moleques preencheram o último quadrinho e todo mundo, todo mundo comemorou, né? Todo mundo faceiro, e eu peguei e dei uma paulada, né? Tá, gurizada, é o seguinte, vocês querem ir lá pra baixo, né? Vocês querem ir lá pra baixo. Então tá, então agora todo mundo vai organizar as classes direitinho. E aí virou aquele caos de novo. Arrastação de mesa, arrastação de cadeira, bagunça e gente se batendo. Loucura. Não deu, acho que, cara, não deu 2 minutos, já tava todo mundo ali. Só que aí tinha 2 ou 3 em pé. E eu, olha, cara, a pressa é de vocês. Aí, já se correndo. Meu, te liga, meu! Aí eu peguei, fiz um suspensezinho, né? Olhei as respostas, fui marcando. Essa aqui tá certo. Essa aqui tá certo, essa aqui tá certo, essa aqui tá certo. Lá, né? Os 12 quadrinhos lá, certo. Aí deixei no silêncio, assim. Aí, senhor? Todo mundo tirou 10? Aí eu fiz um 10ão no quadro, assim, parabéns. Aí todo mundo... Aí eu, ordenadamente, podem ir para o pátio. Embolotamento, correria. E, cara, essa foi a aula. Acho que os 20 minutos finais de aula, a gurizada tava no pátio, jogando futebol, jogando vôlei. E, cara, foi muito legal. Foi muito massa, cara. Eu gostei muito de dar aula pro 7º ano. Até quando eu fui na escola, eu esperava pegar turmas de ensino médio. Que eu acho que talvez eu pudesse lidar melhor. Mas eu fiquei muito surpreso com o meu desempenho, cara. Fiquei bem feliz, fiquei bem contente com o meu desempenho e com o respeito que principalmente as crianças têm com a gente, sabe? Por mais que, assim, é aquela coisa do rebanho, né, cara? Molecada, quando se junta, é complicado. Mas se tu vai no individual
e tu vai entender como é que funciona a cabeça do moleque, tu vai entendendo quais são as principais, as características positivas e negativas de cada moleque que tu vai conversando, tu vê que todos eles têm algo de bom, sabe? Tem algo de bom que precisa ser trabalhado, precisa ser instigado. Teve uma menina, cara, que eu gostei muito de conversar com ela, que é uma menina do 8º ano. Inclusive vai ser a minha última aula, né, nesse período de estágio. Uma menina do 8º ano, cara, que a gente teve um debate muito legal e muito espontâneo sobre... A aula era sobre Revolução Inglesa, né? Eu não estava ministrando aula ainda, eu estava só ajudando, né, fazendo observação, mas eu estava ajudando a gurizada no trabalho. Então a gente começou a conversar sobre essa questão da Revolução Inglesa, do rompimento da monarquia absolutista para a monarquia parlamentarista, né? Monarquia constitucional. E a gente entrou nos debates e a gente vê que, cara, é legal, é muito legal quando tem os moleques muito interessados no tema. E a guria, ela, tipo, meu, super evoluída, assim, intelectualmente, em relação aos colegas, né? Que tu vê que a guria é muito acima, até quando foram fazer os grupos para fazer a atividade, todo mundo queria sentar com ela, que ela, eu até brinquei com ela, ó, na próximo trabalho tu faz um caixinha, né? Tu cobra deles, né? Eu brinquei com ela, né? Ela, não, senhor, isso aí não pode fazer, né? Muito bem, é isso aí. E aí a gente entrou num debate sério sobre a relação da Revolução Inglesa com a nossa realidade hoje, como é que é o mundo hoje, né? Se perguntei para ela, tá, e tu imagina o Brasil vivendo uma monarquia absolutista que nem foi na época do Império? Aí ela até, né, hoje é tudo uma bagunça, né, sabe? Aquele discurso que replica dos pais, mas que eu entendi o que ela quis dizer, sabe? E esse tipo de coisa é algo que agrega muito pra mim, porque eu gosto muito mais de ouvir o que a piazada tem pra dizer do que eu passar a minha experiência, porque eles vão chegar lá e eu espero que eles chegam muito longe de onde eu cheguei, que eu não cheguei ainda em lugar nenhum. Tô com 35, né? Vou fazer 35 e não cheguei em lugar nenhum ainda. Mas eu tô buscando. E eu quero que esses moleques que eu tô indo lá dar aula, que eu tô indo lá. Cara, eu tô indo lá aprender com eles, eu quero que eles vão muito mais longe, cara. Muito mais longe. E eu vivi uma época em que a gente meio que subjetivamente, né, cara, não é subjetivamente, mas subliminarmente, né, a gente era meio que educado, não sei se educado é a palavra certa, mas nas entrelinhas a gente aprendia a ser inimigo do professor, cara. Quando o professor ele deveria ser um aliado, sabe? A gente vê que a relação aluno com o professor era muito diferente. Isso só foi mudar já quando eu estava no ensino médio e quando eu troquei de escola e voltei para Canoas. Aí eu vi uma realidade diferente, uma escola estadual um pouco melhor estruturada, com professores mais qualificados, digamos assim, com alunos mais interessados, uma escola que exigia mais do aluno, né? Uma escola de média 7 é algo complicadíssimo de tu pensar. Por exemplo, eu estudava no colégio que é média 5. Sair para estudar no colégio de média 7, pô, tem que estudar. Só que o professor, ele ajudava o aluno. Ele não tinha como intuito é, perseguir o aluno ou, sei lá, discutir com o aluno como eu vivi lá no interior, cara. No interior eu fui perseguido por professores. Hoje é uma coisa que ela é impensável. Hoje o aluno ele se dá mal por conta própria, porque falta, porque não tem interesse em ir para a escola, sabe? Quer fazer outras coisas, quer achar um caminho mais fácil de prosperar. E, cara, a gurizada hoje, infelizmente, é orientada a isso, cara, que consome esses conteúdos rápidos, eles são orientados cara, a lidar com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, com problemas de bipolaridade. E, infelizmente, a nossa realidade hoje, o nosso contexto hoje, ele favorece muito mais esses malefícios. Ele abre muita margem para isso.
Só que assim, o professor ele tem o papel de orientar o aluno, né, de ensinar, ele não tem o papel de educar, ele tem o papel de ensinar o aluno o conteúdo, tá? E tem as limitações. Hoje o celular é proibido, cara, tu entra numa sala de aula, tem 4, 5 moleque mexendo no telefone, tá ligado? Só que a escola vai bater de frente? Não vai, porque daí tem um pai que reclama que não, porque daí eu preciso ter contato com meu filho e pipipipopopó, sabe? Então, assim, são coisas que ainda são embrionárias, que precisam ser melhor desenroladas, melhor desenvolvidas, mas que também passa muito por uma avaliação de contexto e são coisas que vão mudando, novas formas de se socializar, de conviver, de se entender como indivíduo, como cidadão. Enfim, cara, o recado que eu tenho para deixar para vocês é assim, ó. Acreditem na gurizada, acreditem nos filhos de vocês, acreditem nos amigos dos filhos de vocês. Existe joio, existe trigo, lógico. Existe essa dualidade entre a molecada. Mas, tá? Mas não desistam, principalmente dos seus, tá? E assim, ó, nunca tentem comparar o desempenho da molecada hoje com o desempenho de vocês, tá? Da minha geração. O mundo mudou, aceitem. Ah, no meu tempo, cara, não existe meu tempo. O nosso tempo é agora. O mundo é agora. O mundo mudou, eu mudei, vocês mudaram. Então, assim, ó, em vez de julgar a piazada, abracem a piazada, deixem eles falar e deixem eles perceber o quão errados eles estão, tá? Deixem eles ter essa autonomia, porque eles têm que quebrar a cara por conta própria. Não é a gente que tem que chegar e frustrar eles. A gente tem que dizer, ó, cara, olha, vai por mim, vai por esse caminho, tá ligado? Toma essa direção aqui que tu vai te dar bem. A minha experiência foi essa deu certo. Mas não diz assim, é exatamente aqui, tá ligado? Deixa o moleque experimentar, deixa o moleque tentar, deixa o moleque errar, deixa o moleque sonhar, beleza? Então, gurizada, encerro esse episódio aqui um pouquinho mais comprido, até pra dar uma compensada no tempo que eu fiquei fora aí, tá? Tamo junto, quem quiser ajudar o podcast, vai lá no Apoia-se, né? apoia.se/fracassado. Ou quem quiser me ajudar com um Pix de 1, 2, 3 pila, que seja, né? Um valorzinho, né, irrisório para ajudar. jasonmunhoz@hotmail.com. Faço formatação de trabalhos acadêmicos, né, nas normas da BNT também. Quem precisar de orçamento, só me chamar. E também sou professor de reforço, tá? Principalmente para crianças, tá? De português, matemática, história, geografia. Só não educação física, porque eu não sou habilitado, beleza? Forte abraço para todos vocês e tchau!